Shrividya Mantra, o rei entre os mantras. Vem conhecer. Olá, pessoas, aqui é Devalai, mais uma vez com você, conversando sobre Lilith, e dessa vez nós vamos apresentar uma ferramenta de trabalho muito poderosa com a deusa, que vai realmente alterar o status de consciência, o seu status vibracional. No vídeo anterior, a gente conversou a respeito dos 4 aspectos de consciência de Lilith enquanto Lalita Devi e a relação entre essas duas consciências, que na verdade são uma só, são a mesma consciência. Hoje a gente vai trazer a apresentação desse primeiro aspecto dela. Na verdade, a gente já tem a apresentação de um aspecto sônico de Lilith no vídeo que a gente compartilhou. Outro mantra poderosíssimo: Lilith libertatem libertas, Lilith libertatem libertas, Lilith libertatem libertas. Pois é, aquele também foi um aspecto sônico de Lilith. E hoje nós vamos trazer um outro aspecto sônico do poder dela, ou seja, do poder do verbo, da forma do verbo, através da forma da palavra, só que no sânscrito. Vocês vão gostar bastante dessa experiência. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é mantra, né? Então, o mantra, ele é uma combinação divina de sílabas ou sons considerados divinos, que vêm do sânscrito, sílabas sementes, que quando cantados e principalmente quando entoados e quando você coloca concentração, emoção no que você está fazendo, algumas pessoas vão dizer a palavra devoção, fé, isso vai de cada um. Algumas pessoas praticam o mantra de uma forma meramente científica mesmo, né? Elas praticam para ver se aquilo funciona e qual é o efeito que aquele mantra tem em determinados órgãos, nas suas células, o impacto vibracional que aquilo tem em si mesmo, e começa a observar as sincronicidades na própria vida, na vida diária, para ver as alterações que aquele mantra vai trazendo para aquela pessoa, né? Tem pessoas que utilizam, que praticam mantras de maneira científica. Fica aqui uma sugestão para você que é curioso, curiosa, que gosta de testar ferramentas. Teste a ferramenta, não chega acreditando nela, testa. Então, essas sílabas, essa combinação de sílabas, elas vão gravitar dentro da energia da deidade, né, do deus ou da deusa, daquela divindade em questão, né, ou seja, o mantra como um aspecto sônico daquela deidade. Então, o aspecto da consciência, uma deidade pode ter um aspecto antropomórfico, ela vai ter um aspecto de mandala, né? Ou seja, geométrico, conectado aí com o sexto plano de consciência, vai ter um aspecto sonoro e vai ter um aspecto de ensinamento que liberta. Normalmente chamamos de Tantra, que significa exatamente escola, ensinamento. E que aqui no Psicopompo de Lilith ela charmosamente apelidou de Lilitharium. Então, o mantra, que é essa combinação de sílabas consideradas divinas, que são sílabas do sânscrito, essas sílabas vão então gravitar em torno daquela representação, daquela consciência, daquele endereço que tem aquele nome. No nosso caso, Lilith Lalita Devi, ou Tripura Sundari. E isso daí tudo serve para garantir uma via estreita de conexão com aquela deidade em específico, com aquele endereço vibracional daquela consciência. Então, para quê? Para obter a sua ajuda, para obter a sua energia, para absorver o seu conhecimento através de práticas específicas. A maioria dos seres humanos não tem conhecimento dessas forças e não tem nenhum vínculo com elas. Mas quando um indivíduo começa a cantar um mantra relacionado a uma divindade em particular, com regularidade,
essa lacuna entre essa pessoa e a força com a qual você quer se conectar em questão, ela vai diminuindo gradativamente, né? Nós comentamos no vídeo anterior, então, conforme você vai corporificando essa experiência, você vai estabelecendo aquele vínculo, não é, com aquela deidade, nunca é no sentido de adorar para fora de você, transferir o seu poder, perder o seu poder. Não, é no sentido de reconhecer aquela consciência, aquele tipo de poder que você chama de divindade dentro de você mesma, dentro de você mesmo. Você vê que o raciocínio oriental é completamente diferente da orientação ocidental, que falam pra gente, desista do seu poder, né? Bota sua fé lá em Deus ou em fulano de tal, que o santo tal vai te trazer tal coisa. Pode trazer? Claro que pode trazer, né? O seu ancestral, enfim, toda a sua ancestralidade aí pode trazer isso daí para você, enquanto você está inconsciente do seu próprio poder. Aqui na nossa escola, a gente traz, e a forma como Lilith trabalha comigo é sempre no sentido do empoderamento pessoal, é sempre numa via psicológica. Então, é você reconhecer o poder dela, a Lilith que te habita, a Lalita que te habita. E quando você começa a praticar mantras específicos que te conectam com ela, você começa a reconhecer essa força dentro de você. E aí você começa a perceber que, uau, né, determinados milagres, quer dizer, aquilo que você achava impossível de acontecer, começam a acontecer com você. Porque existe uma alteração na sua mentalidade, no seu mindset, e quando você muda a sua mente, você muda a sua vibração, e quando você muda a sua vibração, a sua frequência, você altera a sua localização no espaço-tempo, quer dizer, você muda para uma linha temporal, para uma realidade onde as coisas ficam mais fáceis para você, as coisas começam a fluir. Então, quando você tem o hábito de cantar, de se conectar através dos sons, essa distância, esse gap entre você e essa força que você quer se conectar, né, que é Lilith barra Lalita aqui, que a gente vai trazer em sânscrito, vai diminuindo constantemente, gradativamente, conforme você vai praticando regularmente. E não adianta assim fazer hoje para conseguir amanhã. Tem resultados que eu só comecei a obter depois de 2 anos de prática, tá? E isso porque eu era muito resistente. Então, se você é uma pessoa resistente, controladora, que reclama muito, esquece, você não vai ter resultado amanhã. Não é para isso que essa ferramenta serve, tá? Essa ferramenta não é uma ferramenta para gente desesperada, é uma ferramenta para gente que realmente está afim de se trabalhar, de praticar e, sabe, de assumir a responsabilidade por si mesmo, pela sua própria força e por tudo que acontece consigo mesmo, ok? Para quem é autorresponsável. A origem desse mantra é misteriosa realmente e esconde dentro de si o poder de ligar um ser humano aos seus corpos internos. Esse mantra ele não foi criado por ninguém, mas foi obtido diretamente da própria divindade. Eu vi pessoas darem um salto e de repente começarem a se comunicar de uma forma mais elegante, começarem a elaborar pensamentos mais complexos, mais sofisticados. Isso realmente aconteceu. Eu tive isso como experiência, não só comigo, como também com outras pessoas que eu vi praticarem isso, não só Shrividya, mas cantarolando Lilith, o nome de Lilith, tá? E se conectando através do canto e terem esse upgrade de consciência mesmo, essa elevação mental, e também começarem a perceber aspectos de como os seus corpos trabalhavam, de como que estavam seus órgãos, de como estavam corpos sutis mesmo, num nível muito interno, num nível muito íntimo delas mesmas. Um corpo emocional, uma emoção aqui, um pensamento ali, como que isso se aloja ou está anexado a um determinado órgão do meu corpo. Realmente as pessoas começam a perceber isso, as pessoas que praticam, não as pessoas desesperadas, as pessoas imediatistas. Por que a gente fala do desesperado? Porque o desesperado ele vai para a prática e ele está pensando por resultado amanhã. O desesperado ele está numa profunda dor, num profundo sofrimento. Então, o desesperado, ele precisa de quê? Ele precisa de alívio. Então, ele não pode pensar em usar uma ferramenta potente, poderosa dessa para conseguir o que ele quer de imediato. Ele precisa primeiro aliviar a sua ansiedade. E muitas vezes a ansiedade, gente, a gente não alivia só
com práticas vibracionais ou devocionais. A ansiedade a gente também alivia com tratamento médico, a gente também precisa verificar se os nossos hormônios, se a gente não precisa de uma suplementação, se os nossos hormônios estão ok, né? A gente precisa também fazer terapia, né? Lilith orienta a gente para fazer terapia também. Tanto que a gente também tem um serviço de orientação terapêutica com Lilith. Antes a mentoria fazia esse papel, mas aí a gente viu que a mentoria é um processo muito mais forte, profundo, que não podia, que a gente teria que separar a mentoria da terapia arquetípica lilithiana convencional. Esse mantra que nós vamos trazer aqui, ele também é conhecido como Pankadashi Mantra, ou o mantra de 15 sílabas sementes. Então são 3 sessões e cada uma termina com o mantra Rim, Rim, Rim. Esse mantra por si só pode ser usado de uma forma devocional e pode ser também usado de uma forma científica, como eu já falei. Eu gosto muito da abordagem mais científica mesmo, de experimental, na verdade. Vamos trocar assim o científico, porque algumas pessoas podem levar isso daí muito ao pé da letra. Uma abordagem experimental, porque aquilo que é científico para o oriental, para o ocidental, pode ser outra coisa completamente diferente. São realmente pactos de percepção muito diferentes entre Oriente e Ocidente, tá? Então a gente vai trazer o seguinte mantra para vocês. Kaelahrim, Hasakalahrim, Sakalahrim, Kaelahrim, Hasakalahrim, Sakalahrim, Kaelahrim, Hasakalahrim, Sakalahrim. E vamos então aos possíveis significados deste mantra, porque, gente, cada escola, cada professor, cada professora especialista nesse Tantra, em Shrividya, em Lalita barra Lilith, faz o download de um significado, uma representação diferente. Porque quando você estuda o sânscrito, cada sílaba, cada letra, tem um pacote de informações e significados atrelados a ela, porque o sânscrito é uma língua telepática. Ele não nasceu na Terra, ele foi descoberto. O sânscrito é uma herança de Andrômeda, tá? Existem muitas maneiras de explicar este mantra do Shrividya e livros inteiros foram escritos sobre ele. Então agora a gente vai dar um breve exame das suas sílabas relativas à primeira das sessões do mantra. Ka, E, I, Lá. Então Ka poderia ser o desejo ou o criador. E significa Maya, ou o poder da ilusão. Lembrando que Lalita significa a jogadora, aquela que joga. Lilith adora esse epíteto de jogadora, sabe? Fica aqui uma curiosidade para vocês. I representa Vishnu, ou o poder governante divino. Lá é o poder da bem-aventurança ou felicidade. Agora nós vamos para a segunda sessão desse mantra. Rasakahala. Lembrando que todas as sessões terminam com Rim. Ra é o espaço ou respiração. É uma coisa muito importante. Esse mantra trabalha muito a nossa respiração. Quando você canta junto, você vai trabalhar muito seus pulmões. Na verdade, é justamente o trabalho respiratório que vai, junto com o som, que vai ativar determinadas energias e processos do seu inconsciente que vão trazer a corporificação, a descida da consciência Lalita Devi no seu corpo, na sua memória celular. Então, Ra é o espaço ou respiração. Sa é o tempo. Ka, novamente, é a criação. Ra é respiração, ou espírito de renovação e energia. E, curiosamente, Lili, é uma palavra que está ligada ao quê? A sopro, respiração, ar. A gente viu lá no chamado de Lilith a respeito disso. E lá, novamente, que é a felicidade, a bem-aventurança.
Agora a gente vai para a terceira sessão desse mantra. Sakala. Sa é o tempo como eternidade ou totalidade. Ka, a origem, também o desconhecido. Lá, novamente, felicidade, bem-aventurança. Então, o que quer que o seu inconsciente tenha como conteúdo ou ideia de felicidade, começa a se manifestar na sua vida. Por isso que autoconhecimento é fundamental, porque quando você reconhece os símbolos que você traz no seu inconsciente, as suas existências, os seus complexos, ou seja, aquilo que te impede de realizar o que você mais deseja e aquilo que inconscientemente você quer, né, que você almeja como felicidade, você se torna muito mais autorresponsável, mais consciente e você consegue remover esses obstáculos com maior clareza. Talvez não com tanta facilidade no começo, mas a coisa começa a ficar mais fácil conforme você começa a praticar. Sem ansiedade, gente. Não pode ficar ansioso, tá? Não adianta ter pressa, tá bom? Para algumas pessoas vai acontecer assim, tipo, nossa, para ontem, porque essa pessoa não tem tanta resistência. Para outras pessoas vão precisar de mais tempo de prática, tá? Hrim. Hrim, repetido 3 vezes, nesse caso, no final de cada sessão desse mantra, traz uma tripla transformação da nossa natureza. Hrim é o Bidya Mantra, a sílaba semente, para designar beleza e bem-aventurança divina. Ou seja, é a semente da própria deusa Tripura Sundari, da própria Lilith, Lalita Devi, Lilith Devi. Hrim traz, corporifica sua beleza. Onde existe beleza, existe simetria, saúde, ordem. A gente não está falando da beleza externa, porque tem gente que é bonita por fora, mas por dentro ela está toda estragada ali. Os órgãos não estão funcionando muito bem. Não é desse tipo de beleza que a gente está falando. A gente está falando de uma beleza sutil que é capaz, pelo poder do som, de tornar uma pessoa considerada feia em alguém belo. Essa pessoa, ela começa a ter uma aura, as células dela, algo nela muda, fica diferente, parece que o rosto da pessoa começa a ficar mais simétrico, essa pessoa começa a ficar mais bonita, mais cheia de luz, começa a ficar mais atraente, mais iluminada, mais interessante. A primeira vez, ele vem representando, então, na primeira frase, na primeira parte do mantra, ele vai trazer essa beleza, essa bem-aventurança, essa plenitude pleníssima, sabe? Aquela coisa assim do pleníssima de Lilith, tá? Hrim, dito pela segunda vez, ele vai se comportar como um selo vibracional dessa beleza e dessa bem-aventurança, tá? E ele vai trazer o quê? Transformação. E Hrim, dito pela terceira e última vez, vai se comportar, vai ser o selo vibracional, o selo final da graça, da beleza, da bem-aventurança e da libertação, a liberdade. Nós gostaríamos de concluir que a primeira parte desse mantra, Kaila Hrim, significa sabedoria e fala. A segunda parte, Rasakahala Hrim, vai incorporar o que? O desejo, a criação, a força de vontade. Então tem um aspecto profundamente magístico aí, tá? E Sakala Hrim representa a ação necessária para que essa transformação, para que essa transformação espiritual que se manifesta no mundo físico seja de fato conclusiva. Então não foi por acaso que Lilith pediu para a gente lançar Lilith Libertatem Libertas, porque aquele mantra estava abrindo caminho para esse daqui. Se você abrir o seu coração para esse sânscrito gostosinho, que você vai escutar logo a seguir, e no final você vai poder
inclusive adquirir esse mantra, porque ele já está disponível lá na nossa plataforma de vendas, tá? Na Hotmart, o link aqui embaixo na descrição para você, é só clicar nos 3 pontinhos que vai abrir toda a descrição com todos os nossos links de produtos e serviços para você, tá bom? Então, a gente pode perceber só por essa palhinha de significados e simbologias que a gente traz aqui, um conjuntão de ideias, né? Um pacotão de consciência que cada letra, cada sílaba semente, cada bija mantra traz para fechar esse pacote dessa bioquinesis que a gente espera então que você alcance assim estados bem avançados e sublimes dentro da sua consciência e também estados de felicidade no seu dia a dia, curas das suas doenças emocionais, aqueles aspectos mentais adoecidos que geram doenças aí no seu corpo físico que depois te obrigam a ir buscar ajuda médica, né? Então a gente está trazendo aqui uma ferramenta que pode ajudar você psicologicamente, energeticamente, vibracionalmente a alterar a sua mentalidade através de uma sonoridade, né, de um mantra diferente, né? Ou seja, você não sabe exatamente o que está ali por trás daquelas letras, mas você vai sentir uma alteração no nível sutil em você. E convidamos você também para ir visitar o nosso website, cujo link está na descrição deste vídeo. E lá você vai encontrar os nossos serviços, as orientações espirituais que nós fornecemos dos trabalhos com Lilith, desde leitura com cartas, consultorias, também a terapia com Lilith, mentorias, enfim. Você vai encontrar algumas ferramentas, alguns textos interessantes no nosso Lili Blog. A gente tem um blog lá em que Lilith, então, coloca as ideias dela. Ela pediu um blog, um site só dela, e a gente fez isso. A gente está cedendo vamos dizer assim, a gente está cedendo esse corpo aqui para que ela possa falar e escrever, ok? E lá você encontra tudo isso. Então, desejamos que você tenha uma linda experiência com Shri Vidya Mantra. Kailahrin, Hasakalahrin, Sakalahrin. 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 Kailahrin.
Kaelahrin hasakalahrin sakalahrin 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 Kaelahrin hasakalahrin sakalahrin
Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin Kaelahrin Hasakalahrin Sakalahrin